Boa noite, tudo bem? Segundou, né? Segundou com carinha de sábado para alguns, de sexta para outros, né? Amanhã é feriado. Por aqui foi segunda com cara de segunda mesmo. E bora lá, porque rompemos a barreira de um ano para nova rotulagem nutricional, gente. Então, quando a gente fala que passa rápido, é porque passa rápido mesmo, né? Então, temos menos de um ano para as novas legislações entrarem em vigor, tanto a RDC 429 quanto a IN 75, ambas da Anvisa, ambas de 2020. E é sobre isso que eu queria falar aqui com vocês um pouquinho. Então, vamos entender os prazos, principalmente, quando essa legislação entra em vigor, quando eu preciso, até quando eu posso me adequar, dependendo do meu produto, e o que eu já posso ir fazendo, né, nesse meio tempo, até a legislação de fato entrar em vigor. Beleza? Então é sobre isso que falaremos hoje. Boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo comigo. Boa noite, pessoal aqui do Instagram. E boa noite, boa tarde, bom dia, se você estiver assistindo gravado também. Então, bora lá. Gente, eu vou compartilhar com vocês a tela, porque eu vou colocar a legislação aqui para a gente ir vendo junto, beleza? Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Inclusive, gente, antes de espelhar a tela, deixe-me falar que vai sair o módulo novo sobre a nova rotulagem nutricional lá no Vida de Rotulagem. Já tem bastante conteúdo sobre isso, então já tem um módulo lá que eu falei que era o não oficial, mas já tem um módulo lá só sobre a nova rotulagem nutricional. A gente já fez algumas VR classes, né, que são as nossas aulas ao vivo, sobre alguns temas da nova rotulagem nutricional, então já existe esse conteúdo no curso. Mas agora eu estou escrevendo as aulas reais oficiais desse novo módulo que vai sair. Então, assim, esse mês já vai ter aula, tá, gente? Se tudo der certo, eu já começo a gravar essa semana algumas aulas. Eu não vou esperar estarem todas prontas para colocar lá. Então, assim, conforme as aulas forem ficando prontas, eu já vou soltando lá no Vida de Rotulagem para todo mundo, tá? Então, assim, todo mundo que é VR, que está ativo, seja da turma 1 até a turma 12, 13, que é a turma que vai entrar agora em outubro, todo mundo já vai ter acesso a essas aulas, tá? Então, eu não sei se essa semana ainda já vai ter aula lá, mas essa semana eu já vou começar a gravar. Então, assim, lá pela semana que vem já deve estar saindo as aulas, certo? Então, fiquem de olho, mas eu vou avisando vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, entender como que funciona o... Como que eu sei... Não quero notificação. Como que eu sei que se a legislação já está em vigor, se não está em vigor. Normalmente, essas são as últimas informações da legislação, tá? Quando que ela entra em vigor, o que ela revoga e tudo mais. Então, assim, quando que foi publicada essa legislação? Tá aqui, ó, no dia 9 de outubro de 2020. Então, aqui é o dia que ela foi publicada. E aí, eu preciso saber essa data, porque o prazo para entrar em vigor normalmente está vinculado à data em que ela foi publicada. Então, se eu vier aqui no fim, ó, tem várias coisas que estão selecionadas ali que eu estava escrevendo a aula. Então, se eu vier aqui no fim, ó, aqui no artigo 51, que é o último da legislação, está escrito: essa resolução entra em vigor após decorridos 24 meses da sua publicação. Então, 2 anos depois da publicação da legislação, ela entra em vigor. Então, se ela foi publicada de novo aqui em 9 de outubro de 2020, ela entra em vigor em 9 de outubro de 2022, 24 meses depois, certo? Então, gente, a nova rotulagem nutricional, as novas legislações só entram em vigor em 9 de outubro de 2022.
Então, assim, a RDC 360, a RDC 359, a RDC 54, todas essas legislações atuais, né, que já tem gente chamando das antigas, mas na verdade são as atuais, elas ainda estão em vigor e elas permanecem em vigor até 8 de outubro de 2022, tá? Aí, 9 de outubro de 2022, elas vão ser revogadas e as novas legislações, a RDC 429 e a IN 75, passam a vigorar. Então, aí sim, elas vão entrar no lugar das que hoje são atuais e que passarão a ser as antigas, ok? Então, pergunta que eu recebo muito, Aline, então eu estou fazendo um produto hoje. Eu faço nas legislações atuais, né? RDC 360, 359, 54, ou eu já faço de acordo com a nova rotulagem nutricional? E aí a pergunta que deve ser feita é a seguinte: quando que esse produto vai pro mercado? Quando que ele de fato vai passar a ser comercializado? Porque às vezes você. Ou moto. Porque às vezes você já está pensando hoje no produto e no rótulo e tudo mais, mas ele é um projeto a longo prazo. Então, ele de fato só vai para o mercado lá em 2023, lá em dezembro de 2022. Nesse caso, você já pode começar a pensar na nova rotulagem nutricional. Porque quando esse produto for para o mercado, as novas legislações já estarão em vigor, né? Porque elas entram em vigor 9 de outubro de 2022. Mas se esse produto vai para o mercado agora, então, tipo, eu já tô pensando no rótulo dele, porque, tipo, ficou pronto o rótulo, eu já vou comercializar, já vai para o mercado, já vai para sei lá, para padaria, já vou vender. Então, você precisa fazer essa rotulagem de acordo com as legislações atuais, tá? Eu não posso fazer rótulos hoje de produtos que serão comercializados agora ou a qualquer momento antes de 9 de outubro de 2022 com as novas legislações de informação nutricional, tá? Se o produto vai passar a ser comercializado antes de 9 de outubro de 2022, eu preciso fazer a rotulagem nutricional de acordo com a RDC 360, com a RDC 359, e se eu for fazer informação nutricional complementar, eu tenho que usar a RDC 54. Se o produto vai para o mercado depois de 9 de outubro de 2022, aí sim eu vou usar a RDC 429 e a IN 75, tá? Então, assim, eu não posso usar legislações que não estão em vigor. Eu não posso fazer isso. Ainda mais quando existem outras legislações sobre o mesmo assunto que estão em vigor, que é o caso da RDC 360, 359 e 54. Ok? O que você achou estranho, Rosimeire? E aí, isso saiu, inclusive, gente, além disso ser claro, já que eu não posso usar legislações que não estão em vigor quando tem outras que estão em vigor que tratam do mesmo assunto, nos 2 perguntas e respostas sobre a nova rotulagem nutricional, a Anvisa respondeu essa pergunta. Então, naquele primeiro que saiu, que tinha umas 15 perguntas só, a única coisa que servia daquele documento lá mesmo era responder essa pergunta, que não, as legislações não podem ser usadas antes de estarem em vigor. E aí, nesse novo agora, eles responderam de novo essa pergunta. Eu até deixei aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, é a pergunta número 1, é literalmente a primeira. Quais são os atos normativos que definem a regra para a rotulagem nutricional dos alimentos? Então, no dia 9 de outubro de 2022, entram em vigor a RDC 429 de 2020 e a IN 75 também de 2020, resultado do processo regulatório de revisão da rotulagem nutricional.
até a entrada em vigor dos referidos regulamentos, a declaração da rotulagem nutricional dos alimentos deve seguir os requisitos estabelecidos na RDC 359, na RDC 360 e na RDC 54. Então, assim, gente, não tem desculpa, não tem, mas fulano falou que já pode, mas a consultoria falou que já pode, mas o meu chefe falou que já pode, mas não sei o que lá falou que já pode. Não pode, isso nem faz sentido. Eu tenho legislações em vigor tratando desse assunto. E tenho outras legislações que ainda não estão em vigor que também tratam desse assunto. Por que eu vou usar a legislação que não está em vigor, sendo que eu tenho legislações em vigor? Isso não faz o menor sentido. Para além de não fazer o menor sentido, tá aqui resposta da Anvisa dada 2 vezes, porque nos 2 documentos de perguntas e respostas sobre rotulagem nutricional, eles responderam essa pergunta e as 2 respostas foram iguais. Antes de entrar em vigor, não pode ser utilizada. Então não adianta achar que já vai sair na frente, não adianta achar, nossa, eu vou arrasar aqui já fazendo a minha rotulagem nutricional frontal, nossa, eu já vou usar a lupa porque eu sou muito revolucionário. Não, tá errado. Tá errado. Você não pode usar legislações que não estão em vigor, indo contra legislações que estão em vigor. Então, usar o novo modelo de tabela nutricional, fazer a rotulagem nutricional frontal, usar alegações nutricionais que estão definidas na IN 75 e não estão definidas na 54, está errado, tá? Está errado. Até a RDC 429 e a IN 75 entrarem em vigor, é como se elas não existissem. Então, se você segue uma legislação que teoricamente não existe, tá errado. Ainda mais quando existem outras legislações que tratam desse assunto, tá? Então, não pode usar a RDC 429 e a IN 75 antes de 9 de outubro de 2022, tá? Então, não adianta. E, gente, não à toa a Anvisa deu 2 anos, 24 meses para fazer essa adequação. É muita coisa para arrumar. Primeiro, é muita coisa para aprender, é muita coisa para entender, né? Então, assim, não dá para acordar no dia 5 de outubro de 2022 e falar: nossa, essa semana entra aí em vigor umas novas legislações, deixa eu dar uma lida aqui. Não adianta. Porque é bastante coisa. Como eu falei hoje nos stories, inclusive, eu comecei a escrever as aulas e é muito conteúdo. Então eu estava escrevendo uma aula que era só para, tipo assim, resumidamente, era só para falar quais são as informações obrigatórias na tabela nutricional, então valor energético, carboidratos, açúcares totais adicionados, proteínas, gorduras totais, saturadas, trans, fibra alimentar e sódio, para falar que existe uma ordem, que isso precisa ser declarado, para falar que eu posso declarar vitaminas, minerais e substâncias bioativas em determinadas circunstâncias, que agora vai precisar ter uma ordem para declarar essas informações também. Qual é a unidade de medida, como vai fazer o arredondamento e os valores não significativos. E essa aula tá bem extensa, por isso que eu fui perguntar se vocês preferem aulas mais curtas, então separar todas essas informações, ou aulas mais extensas e falar tudo isso de uma vez em uma aula. Porque essa aula, pelo tanto de palavra que tem escrita, eu consigo saber mais ou menos quanto tempo a aula vai ter, e contando que eu vou dar exemplo, que eu vou mostrar os anexos e tudo mais. Então, estava passando de 40 minutos essa aula, só para falar sobre essas informações. Então, assim, são muitos detalhes. É difícil? Tipo, nossa, é muito difícil? Não, não é difícil. Só que não é algo que você vai aprender dia 5 de outubro de 2022 e colocar em prática a tempo de dia 9 tá pronto. Então, assim, precisa de um tempo para estudar, precisa de um tempo para entender, precisa de um tempo para tirar as dúvidas, para levar isso para dentro da indústria.
porque são mudanças que vão afetar e envolver diversas áreas da indústria. Não é só regulatórios ou, enfim, quem cuida dos rótulos que vai falar: ah, precisa mudar isso aqui. Não é assim. Envolve, acho que tudo, porque assim, primeiro você precisa fazer uma pré-análise do seu rótulo, do seu produto, entender o que vai mudar com as novas legislações. Então, eu tenho espaço no meu rótulo para fazer a tabela da forma como ela tem que ser agora. Eu vou mudar alguma coisa na arte do meu rótulo, porque agora ele vai, de repente, precisar de uma lupa. E aí, para dar uma. Não ficar tão gritante essa lupa, eu vou mudar alguma coisa na arte. Eu vou mudar alguma coisa na arte, porque agora a tabela nutricional precisa ter o fundo branco e está escrito em preta. Se eu cumprir todos os critérios ali de formatação, eu tenho espaço para colocar a minha tabela, ela consegue ficar onde ela tem que estar. Então, assim, precisa analisar tudo isso. E aí você analisa seu produto e vê que você vai precisar pôr uma lupa lá de alto em açúcar adicionado, ou de alto em sódio, ou de alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, enfim. Será que você vai querer assumir essa lupa? A empresa vai assumir essa lupa e vai para o mercado com lupa mesmo? Ou, só um minutinho, deixa eu abrir um pouquinho aqui a janela. Ou vai tentar reformular o produto para não ir com a lupa. E aí, o pessoal do P&D sabe, né? Reformular um produto não é algo simples, porque às vezes de trocar um ingrediente, o produto fica outra coisa. Ainda mais que você está mexendo em açúcar, gordura e sódio, que são assim extremamente importantes não só para o sabor do produto, como para a consistência, né? Eles são agente de corpo, eles ajudam ali, eles têm algumas funções tecnológicas também, além de sabor. Então não é simples você reduzir ou retirar esses ingredientes do seu produto. Então vai um tempo para você conseguir reformular, para você conseguir chegar em um produto que seja aceito. Então, assim, aí beleza, não, eu não vou reformular, eu vou assumir a lupa mesmo, minha arte tá tudo ok. Ok. Você já conversou com o seu fornecedor de embalagem para ver quais são os prazos dele, quando que ele vai conseguir te entregar essas novas embalagens para o seu produto estar no mercado no prazo certo? Quais produtos você vai começar a corrigir antes para não ter uma quebra? Porque você já imaginou se chega lá. Você já imaginou se você chega lá no dia que precisa trocar, que não pode mais ter no mercado o seu produto e você não tem as embalagens novas? Porque o seu fornecedor não fornece só para você, muito provavelmente, e todas as empresas de alimento vão estar trocando de embalagem. Então, assim, e se tem uma quebra no produto que é o carro-chefe da sua empresa e ele precisa tirar tudo do mercado e não tem para repor? Já imaginou se isso acontece? E o pessoal de compras que precisa ir atrás dos novos ingredientes se for reformular? E o pessoal da produção e da qualidade que precisa estar a par de todo esse movimento que está acontecendo para deixar tudo em ordem? Então é uma dança que vai acontecer na indústria inteira para mudar esses rótulos. E é o que eu falo, qual que é o profissional mais importante? Nós que sabemos das legislações de rotulagem. Porque por mais que a gente não vá fazer tudo isso, não necessariamente quem trabalha com rótulo que vai ver a formulação, não necessariamente quem trabalha com rótulo que vai ver da embalagem, não necessariamente quem trabalha com rótulo que faz a arte. Não necessariamente. Só que de onde vai sair a informação? De onde vai sair a informação do que precisa ser feito para reformular o produto para não precisar usar a lupa? De onde vai sair a informação de como a tabela nutricional, a lupa e as alegações precisam estar na arte do rótulo? De onde vai sair a informação de quais são os prazos que a gente precisa cumprir para que essas embalagens estejam no tempo certo do mercado? De quem tem o conhecimento da legislação. Então, nós que trabalhamos com isso, independente da área, mas nós que trabalhamos com isso, com essas informações de rotulagem, é que seremos os maestros dessa orquestra que precisa tocar em sintonia, para que dê tudo certo e para que minimize
o quanto possível perda de embalagem, quebra de produto, assim, de parar de comercializar para não faltar no mercado, para cumprir os prazos. Nós que vamos estar comandando essa orquestra, porque nós que temos as informações. E é por isso que é tão importante a gente entender tudo que vai mudar, como isso vai se aplicar nos produtos que a gente trabalha e quais são os prazos que a gente precisa cumprir. Porque, se parar para pensar, tem aí um pouquinho menos de um ano para entrar em vigor, depois vai ter o tempo ali para se ajustar? Sim. Só que todo o trabalho que precisa ser feito para que isso esteja no mercado de forma correta, na data certa? Isso não vai começar 2 dias antes, isso não vai começar nem 2 meses antes, isso já começou. Tem empresas aí que tem 300 produtos diferentes, que tem 300 embalagens diferentes para trocar. Você não consegue trocar todas de uma vez. Você não consegue avaliar todos os produtos de uma vez. Então, é um trabalho que é de longo prazo. E a gente precisa estar ciente de tudo isso para executar o trabalho da melhor forma possível e dentro dos prazos, principalmente, né? Então, tem muito trabalho aí a ser feito que já começou. Rosimeire falou que não estava conseguindo ver a live. Bom, acho que agora já tá, né? Falou que está amando a aula, você é muito dinâmica. Muito obrigada. Eu espero que você já esteja inscrita na imersão do Zero ao Rótulo Completo. Inclusive, a equipe mandou aqui, ó. Acho que esse link não dá para clicar, mas acho que rotulagem.com.br/inscricão, sem cedilha e sem acento. Você consegue se inscrever na imersão do Zero ao Rótulo Completo. É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai começar na próxima semana. Então, do dia 28 ao dia 22 e dia 24, teremos aulas, tanto gravadas quanto ao vivo, tá? Então, segunda, quarta e sexta são aulas gravadas. Terça, quinta e domingo, aulas ao vivo da imersão, para ver toda essa questão da rotulagem. Porque é outra coisa que precisa ser dita também, né, gente? Rotulagem, rótulo, não é só tabela nutricional. Já deu, né, de pensar que rotulagem é só tabela nutricional. Então, assim, é importante conhecer a nova rotulagem nutricional? Óbvio, sim, porque faz parte da rotulagem. Só que quando você faz só esse serviço, principalmente na consultoria, dentro da empresa você nem tem a opção, né? A hora que você entra na empresa, tipo como CLT dentro de uma empresa, você já descobre rapidamente que rótulo não é só tabela nutricional. Mas na consultoria, muitas vezes os clientes vêm querendo fazer só tabela nutricional e aí o profissional, de repente, também só aprendeu tabela nutricional na faculdade ou nem aprendeu nada na faculdade, que é bem comum, e aí acha que rótulo é só tabela nutricional e fica fazendo só esse serviço. E não é, gente, eu sempre falo, tudo que está escrito na embalagem de um alimento é rótulo. Tudo que está escrito, colado, desenhado é rótulo e precisa seguir as legislações de rotulagem. Então, assim, precisa saber fazer a rotulagem completa e dentro dessa rotulagem completa está a rotulagem nutricional que está sendo mudada, né? Que em 2022 muda. Então, é isso. Na legislação específica, se pode acrescentar na tabela nutricional mais itens fora os obrigatórios como informações a mais ao consumidor? Milena perguntou. Pode, tá? Você pode falar sobre vitaminas, minerais, substâncias bioativas e, no caso de suplementos alimentares, enzimas. Mas existem requisitos para que isso possa ser feito. Então, você não pode simplesmente sair declarando essas coisas no seu produto, tá? Primeiro, você precisa ter presente essas vitaminas, minerais, substâncias bioativas no seu produto. Para você falar sobre vitaminas e minerais, precisa ter pelo menos 5% do IDR e vai ter que. Isso já é uma regra que existe agora, tá? Inclusive, isso não é só quando mudar, isso já existe agora. E vai permanecer. Só que a diferença é que na nova rotulagem nutricional vai existir uma ordem, inclusive, para isso ser declarado. Hoje em dia, essas vitaminas e minerais só precisam estar abaixo do sódio, mas com a nova rotulagem nutricional, isso vai ter uma ordem certinha,
tá? Então você pode sim, mas existem critérios e requisitos para que seja feita essa declaração. Mavi, ou Mavi, não sei. Se falou só Aline, por favor. Ah, aqui. Deixa eu ver aqui da Raquel. A produção do produto com a nova rotulagem se inicia no dia 9/10/2022 ou teremos que ter a distribuição do produto no dia 9/2? Ou teremos que ter a distribuição do produto no dia 9/2/2022? 9/10, né? Então, a partir de 9/10/2022, os rótulos com a nova rotulagem nutricional vão poder começar a ser vistos no mercado, porque é o dia que a rotulagem, que as legislações entram em vigor. Então, a partir desse dia, você pode comercializar produtos com a nova rotulagem. Mas eu vou mostrar aqui os prazos de adequação para cada um dos produtos, porque tem prazos de adequação, tá? Já vou falar sobre isso, Raquel. A Adriana falou: Aline, sou graduanda de nutrição e tenho uma pequena fábrica de picolés artesanais. Eu conseguirei acompanhar a imersão de forma a entender tudo? Com certeza, Adriana. Com certeza, vai sim. A imersão, ela chama do zero ao rótulo completo. Então é bem por isso, porque é para quem nunca viu rotulagem ou quem está procurando se atualizar, quem está procurando se capacitar mais, entender desde o zero mesmo até o rótulo completo. Então, assim, eu procuro fazer as aulas de forma bem didática, bem dinâmica, bem explicadinha mesmo, para que todos consigam entender. Então, acho que você não vai ter problema nenhum. E as lives de terça e quinta, do dia 19 e do dia 21, elas são justamente de perguntas e respostas, e do dia 24 também. Então, se ficar qualquer dúvida, e teve uma parte ali da aula que eu não entendi, teve um erro lá que você falou que eu não entendi por que estava errado, ou que eu não entendi como tem que fazer o certo, ou teve ali um passo, um dos pilares do rótulo correto que não ficou muito claro para mim, ou na análise de rótulo que você fez na aula 3, eu não entendi uma parte. Você pode mandar a sua dúvida, tá? Para a aula de perguntas e respostas, que daí eu tiro essa dúvida. Pode mandar na comunidade da imersão também, que a gente responde. Então, assim, para sair de lá entendendo tudo que aconteceu, tá? Acho que você não vai ter problema, não. Renata, Aline, você sabe dizer se as indústrias terão direito de solicitar prazo para esgotamento de embalagens incorretas após a legislação entrar em vigor, já que a Anvisa publicou as legislações com antecedência? Então, Renata, eu vou falar sobre esses prazos de adequação aqui agora, e acho que passou do prazo de adequação, não vai ter desculpa mais não, viu? Porque realmente foi com bastante antecedência. Aline, por favor, para eu saber se o produto de um fornecedor precisa de lupa, vou precisar calcular os ingredientes, quanto cobrar por esse serviço. Se não precisar adequar, eu tive o trabalho de fazer a análise, né? Se para você fazer, na verdade, se o seu cliente já tiver a informação nutricional pronta, você não vai precisar fazer muitos cálculos, não. Porque para saber se tem a lupa, você precisa olhar para a informação nutricional dele. Aí você vai ver quanto ele tem de açúcar adicionado, quanto ele tem de gordura saturada e quanto ele tem de sódio em 100 gramas ou 100 ml, dependendo do caso do seu produto. E aí você vai bater o olho ali e vai ver se ele precisa de lupa ou não. Então você não vai precisar fazer muitos cálculos. No máximo, uma regra de 3 para passar da porção dele para 100 gramas ou para 100 ml. No máximo isso, tá? Mas com certeza é um serviço que você deve cobrar, porque tem a sua expertise por trás, tem o seu conhecimento por trás e tem o seu tempo de fazer isso. Então, sim, você deve cobrar pelo serviço, mas não necessariamente você vai precisar fazer cálculos, tá? A não ser que ele não tenha nem a informação nutricional. Aí você vai ter que fazer 2 serviços. Primeiro, o de fazer a informação nutricional dele, e depois de olhar para essa informação nutricional e ver se ele vai precisar de uma lupa ou não, tá? Mas, inclusive, a live de amanhã, a live de aquecimento de amanhã, é justamente quanto cobrar por um rótulo, quanto cobrar por esses serviços de rotulagem. Então, amanhã eu vou falar bem mais sobre isso, tá? Mas é esse trabalho que você vai ter para fazer essa análise.
Aline, como posso usar o rótulo informando que meu produto é orgânico? Nossa, Alima, mas daí é outra história, mas você precisa seguir a rotulagem de orgânicos, tem legislações específicas para isso, mas daí você vai ter que saber do seu produto desde lá, quando ele é plantado até ele chegar, tem que cumprir critérios em todo esse caminho, tá? Mas daí é outra história, a gente tá falando de rotulagem nutricional aqui. Vai ficar gravada essa live sim, gente. Ele tem os rótulos prontos, a Mavi disse. Então, não tem problema. Então, tipo assim, se ele já tem a informação nutricional, você só vai precisar transformar isso para 100 gramas ou 100 ml, se ele não tiver. E aí, bater o olho ali nos resultados de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio, e ver se vai precisar ou não. Se ele já tem os rótulos prontos, ficou mais fácil para você. Mas assim, provavelmente ele não tem a informação de açúcares adicionados, então isso você vai ter que fazer, porque não era obrigatório, né? Então as pessoas não têm. No seu curso também ensina a rotulagem atual para quem quer já aplicar nesse momento? Sim, claro, Eliane, com certeza. No meu curso, o módulo 4 é todo sobre informação nutricional, tá? Então lá tem tudo que você precisa saber das rotulagens atuais. E aí já vou fazer o módulo da nova e vão ficar os dois módulos lá. Então vai ter tanto da rotulagem atual para quem já vai estar fazendo rótulo agora, quanto da nova. E aí a hora que as depois, gente, só lá para final de 2023 que daí eu vou tirar o módulo das rotulagens atuais e vou deixar só o da nova, tá bom? Olá, oi Simone. As tabelas atuais não têm açúcares totais e adicionados. Terei que refazer os cálculos nos casos de produtos de padaria e confeitaria. Sim, sim. Não tem açúcares totais e adicionados. Mudou VD, gente. Vai mudar. O padrão da tabela vai mudar. Então, assim, não existe uma tabela hoje que tá certa, tá? Todas vão ter que mudar. Não só você, Simone. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no Instagram. Aline, rotulagem para feed. Seguimos qual legislação? Feed é o quê? É alimentação animal? Ai, eu não sei. Não lembro agora. Não lembro porque eu não trabalho com ração, mas são outras legislações, mas não vou lembrar agora. Acho que não, né? Ninguém mandou mais nada aqui. Aqui. Boa noite, Aline. Quanto às embalagens que eu tiver em estoque no dia 9/10? Eu tenho. Ah, tá. Quanto tempo para usar? Então vamos falar sobre isso. Ó, vou voltar aqui. Você é maravilhosa, top a live. Muito obrigada. Michele, eu não lembro, mas assim, amanhã a live é sobre quanto cobrar por um rótulo. Se eu não me engano, na quarta-feira é live de perguntas e respostas. Quando eu abrir a caixinha amanhã à noite, se você puder me mandar essa pergunta na caixinha, eu te respondo nos stories já. Eu nem vou esperar a live para te responder, eu já te respondo nos stories. Porque eu não vou falar para você me mandar DM, porque assim, tem mais de 100 mensagens não abertas lá. E assim, tá impossível responder DM, gente, desculpa. Então, assim, nem vou falar para você mandar lá porque eu não vou ver. Mas se você mandar na caixinha, eu já te respondo nos stories, tá? Que daí eu olho, eu tenho anotado aqui quais são as legislações, daí eu já olho e já te mando. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com vocês, gente. Ó, então aqui, artigo 50 da 429. Fica estabelecido o prazo de 12 meses para a adequação dos produtos que já se encontram no mercado na data de entrada em vigor da legislação. Então, os produtos que já estiverem no mercado no dia 9 de outubro de 2022 poderão ser comercializados ainda com o mesmo rótulo na rotulagem nutricional, que aí sim será antiga, por mais 12 meses, ou seja, por mais um ano. Então, esses produtos podem ser comercializados com os rótulos atuais dele até 9 de outubro de 2023, tá? Aí a gente tem
Mais um ano. Os produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial ou aos serviços de alimentação deverão estar adequados à presente resolução a partir da sua data de entrada em vigor. Então, se eu trabalho, por exemplo, com ingredientes, com aditivos alimentares, com coadjuvantes de tecnologia, ou até mesmo com alimentos, mas eu já prontos, né? Mas eu comercializo eles somente para indústrias ou somente para serviços de alimentação, restaurante, padaria, lanchonete, cantina da escola, essas coisas, aí não tem esse prazo de um ano. Aí eu preciso ter tudo adequado até 9 de outubro de 2022. Então, pessoal aí que trabalha em indústria de ingredientes, que comercializa só para a indústria, pessoal que trabalha com aditivos, pessoal que trabalha com coadjuvantes de tecnologia, pessoal que fornece pão, que fornece pré-mistura para bolo, que fornece leite, enfim, para serviços de alimentação ou para indústria, precisa se adequar até 9 de outubro de 2022. Não tem prazo estendido. Entrou em vigor a legislação, os alimentos comercializados exclusivamente para o processamento industrial ou para os serviços de alimentação precisam estar de acordo, tá? E aí, esse pessoal tem bastante trabalho, porque assim, hoje nem é exigido informação nutricional para esses produtos. Hoje, se eu comercializo um ingrediente, um alimento, um aditivo e tal, para uso industrial ou para serviço de alimentação, eu nem sou obrigada a ter informação nutricional. Com a nova rotulagem nutricional, eu não só sou obrigada a ter, como precisa estar de acordo com todos os novos padrões estabelecidos, tá? E aí precisa ficar de olho, porque tem algumas exceções aí para esse caso de aditivos, de ingredientes, de produtos comercializados para exclusivo para a indústria ou para serviço de alimentação. Então, assim, tem que ficar de olho e prestar bastante atenção na legislação ou na aula do VR sobre o assunto para não errar, tá? Porque eles têm algumas exceções. Inclusive a exceção de não ter prazo estendido. Então, no dia 9 de outubro de 2022, tem que estar tudo certinho já para esse pessoal, tá? Mesmo porque isso influencia na mudança das indústrias. Apesar de que, assim, é, a grande maioria das empresas não vai poder esperar o fornecedor ter essa nova informação lá em 9 de outubro de 2022 para daí começar a fazer os rótulos para estar tá tudo de acordo em 2023. Não vai dar tempo, né? Mas enfim. Então, basicamente é isso, tá? Então, vocês que estão me perguntando, ah, mas e o produto que eu tenho hoje? O que eu vou poder fazer com as embalagens de estoque? Então, é isso aqui, ó. 12 meses para adequação dos produtos que já se encontram no mercado na data de entrada em vigor da resolução. Já se encontram no mercado, tá, gente? Não é assim, ah, mas estou produzindo um produto novo aqui, mas eu comecei a produção dele antes, mas ele não era comercializado ainda. Então não entra aqui. Já se encontram no mercado, já é comercializado antes de 9 de outubro de 2022. Aí tem mais um ano para adequar os rótulos. Um ano não é muita coisa, gente. Tá? Então, se programem. 22 de outubro de 2022, os fornecedores de ingredientes precisam estar adequados. Não é 22 de outubro, não, é 9. 9 de outubro de 2022. E a indústria para o consumidor final terá o mesmo prazo? Então, é o que eu tô falando, depende. Se o seu produto já está no mercado, ele tem mais um ano. Se ele é um produto novo, que não está no mercado ainda, já tem que sair com a nova rotulagem, tá?
Exemplo, tenho farinha de milho com embalagem com rótulo antigo. Ela já está no mercado. Tenho 12 meses para alterar a embalagem? Exatamente, Simone. Se você tem qualquer produto que está no mercado hoje, que não seja comercializado exclusivamente para processamento industrial ou para serviço de alimentação, você vai ter mais um ano após a entrada em vigor da legislação para adequar esses rótulos, tá? Mas só se ele já estiver no mercado antes de 9 de outubro de 2022. Se ele for entrar no mercado após essa data, aí já tem que entrar com a nova rotulagem, tá? Mas se ele já existe antes, aí você pode continuar comercializando com a mesma embalagem até 9 de outubro de 2023. E aí, gente, ó, tem um segundo caso aqui, onde o prazo será de 24 meses para alguns casos. Então, existem alguns alimentos que vão ter um prazo de 2 anos depois que entrar em vigor. Então, 9 de outubro de 2024. Mas, ó, é só aqui, ó, alimentos produzidos por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, conforme definido pelo artigo 3º da Lei 11.326 de 2006, observada a receita bruta em cada ano calendário de até o limite definido no inciso 1 do artigo 3º da lei complementar. Então, assim, você não se auto-intitula. Ah, mas eu me auto-intitulei agricultor familiar aqui, empreendedor de família rural. Não é assim, tá? Você tem que cumprir todos esses requisitos aqui de leis e de não sei o que, tá? Então tem que estar dentro disso aqui para ter o prazo de 24 meses, certo? Mesma coisa aqui, ó. Alimentos produzidos por empreendimento econômico solidário, conforme definido pelo artigo 2º, inciso 2 do decreto número 7.358, observada a receita bruta em cada ano calendário de até o limite definido. Então, assim, você não se auto-intitula empreendedor econômico solidário. É segundo o que está definido na lei, tá? Mesma coisa aqui, ó, alimentos produzidos por microempreendedor individual, conforme definido pelo parágrafo 1º e 2º do artigo 18A da Lei Complementar número 123 de 2006. Então, assim, não é, eu sou microempreendedor individual. Não é assim. Vai lá no parágrafo 1º e 2º do artigo 18A da Lei Complementar número 123 de 2006 e vê se você se enquadra, tá? Não sai assumindo que eu me enquadro ali, então eu tenho 2 anos. Não. Vai lá ver, vai verificar, vai ter certeza que você se enquadra nos requisitos aqui expostos para ter esse prazo de adequação de até 2 anos, tá? Então, assim, fica de olho, gente. Mesma coisa aqui, ó, alimentos produzidos por agroindústria de pequeno porte, também conforme definido, nananã. Alimentos produzidos por agroindústria artesanal. Eu faço em casa. Não quer dizer que você é artesanal, tá? Vai lá no artigo 7º-A do decreto 5.741 de 2006 e vê se você se enquadra, ok? Alimentos produzidos de forma artesanal também aqui, vai lá ver se você se enquadra. E aí aqui, no caso de bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, a adequação dos produtos deve observar o processo gradual de substituição dos rótulos, o qual não pode exceder 36 meses, então daí aqui nesse caso são 3 anos após a entrada em vigor. Então, somente bebidas não alcoólicas de embalagens retornáveis. E não quer dizer que é para esperar 3 anos para fazer. É para ser gradual em um prazo de até 3 anos. Tá bom? Mesma coisa aqui, gente. Não é que tem que esperar 1 ano. Não, se você trocar no dia 9 de outubro de 2022, ótimo. Se não der, você tem até 1 ano
para trocar tudo. Ou no caso aqui, até 2 anos. No caso das bebidas não alcoólicas em embalagens retornadas, até 3 anos. Tá? Então tem que ver isso. Então, no seu caso aqui, ó, Cristiane, que você faz geleia artesanal. Primeiro, de onde você tirou esse artesanal? Com base em que você está chamando sua geleia de artesanal? Como que você deve proceder com o rótulo? Você tem que ver onde que você vai se enquadrar aqui. Será que você tá dentro do definido aqui para microempreendedor individual? Você tem MEI? O que você tem? Então, você está enquadrado aqui? Ou você pode ser considerado uma agroindústria artesanal? Acho bem difícil. Você está dentro aqui de alimentos produzidos de forma artesanal? Tem que ver isso. Se você não se enquadrar em nenhum disso aqui, você vai ser aqui, ó, prazo de 12 meses, porque seu produto já está no mercado. E aí você vai ter, a partir de 9 de outubro de 2022, mais um ano. É isso. Mas se puder trocar até a partir de 9 de outubro de 2022, você tem até um ano. Não precisa esperar um ano e não pode passar de um ano, tá? Entre 9 de outubro de 2022 e 9 de outubro de 2023, você tem que trocar. É isso. E aí, aqui, os produtos fabricados até o final do prazo de adequação poderão ser comercializados até o fim do seu prazo de validade. Então, você não vai precisar sair retirando produtos que ainda têm validade do mercado, tá? Você pode deixar ele lá. Então, vamos supor que eu fabriquei ali um produto que já existia no dia 7 de outubro de 2022. Tá? E ele foi para o mercado. Então, se eu pensar ali na primeira regra, né? Se eu pensar aqui, eu teria que comercializar ele somente até 9 de outubro de 2023. Mas isso não quer dizer que em 9 de outubro de 2023 eu vou ter que ir para os mercados tirar todo o meu produto de lá. Não quer dizer isso. Quer dizer que se o meu produto, por exemplo, tiver um prazo de validade superior a um ano, eu vou poder continuar comercializando aquele lote específico que foi fabricado antes do prazo de adequação, que foi fabricado, aliás, durante o prazo de adequação, e ele pode ficar até o prazo de validade. Tá? Então, assim, eu não vou ter que sair tirando o produto que tá válido ainda dos mercados. Mas precisa ter esse cronograma muito bem definido para fazer substituição de embalagem, para não ter muita perda, né? Para não ter quebra do produto, como eu falei. Então, assim, gente, é realmente uma dança, é realmente uma orquestra que precisa ser toda organizada para cumprir estes prazos, tá? Isso aí vai ter que ter uma estratégia muito bem definida, vai ter que ser muito bem organizado, e é por isso que hoje já tem que estar estudando, já tem que saber quais vão ser as mudanças, principalmente para o pessoal da consultoria, porque daí trabalha com vários produtos diferentes, vários empresas diferentes, né? Então, assim, já sai ligando aí para os seus clientes, falando da nova rotulagem, já vê qual vai ser o prazo específico daquele cliente, já passa para ele. Então, assim, a gente já pode colocar os novos rótulos no mercado? Não, mas já tem muito trabalho que pode ser feito, como a Mavi estava falando aqui de fazer já a análise para ver se seu cliente vai precisar de lupa, se não vai precisar de lupa, se ele vai querer reformular, se não vai precisar reformular, como que vai ficar o tamanho da tabela nutricional dele, quais são as informações que ele vai precisar ir atrás. Então tem que ver tudo isso, tá? Já tem muito trabalho para ser feito aí nos bastidores para que esse rótulo esteja de acordo lá no dia que ele precisa estar no mercado com a nova rotulagem. Aline, no meu caso, deixa eu só falar aqui antes, que daí eu já fico respondendo as perguntas de vocês, mas só para falar desse último parágrafo aqui, ó. A revisão desta resolução poderá ser motivada antes da sua entrada em vigor em função dos resultados da negociação de harmonização da rotulagem nutricional no Mercosul. Porque o que acontece, gente? As legislações que a gente tem hoje, RDC 360, RDC 359 e RDC 54, elas são harmonizadas com o Mercosul.
Então, todos os países parte do Mercosul têm a mesma rotulagem nutricional, têm as mesmas regras para rotulagem nutricional, os mesmos critérios. E agora que a gente está fazendo essa nova rotulagem nutricional, o Brasil está indo contra o Mercosul. Então, essa nova rotulagem, ela não é harmonizada com o Mercosul, tá? O Brasil está indo contra. Só que existem já discussões de muitos e muitos e muitos e muitos anos no Mercosul para reformular a rotulagem nutricional. Então, isso vem sendo discutido a nível de Mercosul também. Só que tá mega enrolado e não sai, não vai. O Brasil veio e fez a dele, que foi a mesma coisa que aconteceu com a declaração de alergênicos. Mercosul discute uma regra para declaração de alergênicos que seja harmonizada entre os países, mas nada acontece. Aí o Brasil veio lá em 2015 e falou: beleza, então a gente vai fazer a nossa. E aí tá aí até hoje, não tem a do Mercosul e a nossa está em vigor. Então é a mesma coisa aqui, gente, tá? Muita gente ficou com medo desse parágrafo único, foi até uma coisa que eu pontuei várias vezes, bem no comecinho, quando a gente falava da nova rotulagem nutricional, mas assim, eu acho que tem menos de 1% de chance de sair uma legislação de rotulagem nutricional harmonizada pelo Mercosul antes dessa aqui entrar em vigor, tá? Então não vão contando com isso, não, que eu acho que a chance de acontecer é bem baixa. Então já vamos ajustando aí, porque vai rolar, não. Certo? Então deixa eu ver aqui. A Adriana perguntou: Aline, no meu caso, produzimos picolés artesanais. De novo, da onde você tirou que seu picolé é artesanal? E comercializamos apenas na fábrica, não temos revenda. Existe alguma regra específica? Então você produz e comercializa no mesmo lugar, não é? Vai ser exceção, vai ter declaração voluntária de informação nutricional, tá? Só que assim, tem alguns critérios. Deixa eu até ver um negócio aqui que me deu uma dúvida agora. Porque ele vai ter declaração. Ele fica aqui no anexo 1, tá? Que tem os produtos que têm declaração voluntária. E aí tem aqui, ó, alimentos embalados no... Não. Alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento. Então, como você produz na sua fábrica e vende só ali, ele é produzido e comercializado no mesmo estabelecimento. Então, você tem declaração voluntária, ou seja, você vai poder colocar a tabela nutricional se você quiser. Se você escolher colocar, precisa seguir todos os critérios. Se você escolher não colocar, não precisa, apesar de que eu não recomendo, tá? Por causa do consumidor. Mas se você tiver rotulagem nutricional frontal, porque rotulagem nutricional frontal você vai ter que fazer, se for o caso. E aí você precisa ter tabela nutricional. Nossa, eu precisaria olhar essa questão específica. Não, não era algo que eu tinha pensado. Porque você deixa de ter declaração voluntária. Nossa, eu estava escrevendo isso hoje na aula. Você deixa de ter declaração voluntária, deixa eu ver aqui. Se tiver adição de nutrientes essenciais, adição de substâncias bioativas, alegações nutricionais ou alegações de propriedade funcional e de saúde. Ele não fala, não, se você tiver. Nossa, eu preciso dar uma pensada nisso. Porque, por exemplo, sorvete, grande chance de você ser alto em açúcar adicionado. Então, assim, se eu produzo e comercializo no mesmo lugar, mas eu sou alta em açúcar adicionado, eu preciso colocar a rotulagem nutricional frontal ou não? Eis a questão, é que eu não escrevi sobre rotulagem nutricional frontal ainda. Ah, eu odeio procurar as coisas rápidas.
É o capítulo 3. Caso os alimentos tenham adição de ingredientes que agreguem açúcares adicionados ou valor nutricional significativo de gorduras saturadas e ou sódio ao produto, a declaração de rotulagem nutricional frontal se aplica somente aos nutrientes que tiverem seu valor original alterado pela adição desses ingredientes. A declaração da rotulagem nutricional frontal é opcional para os seguintes produtos: alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento. Então, realmente, no seu caso, vai ser tudo opcional, tanto a rotulagem nutricional frontal quanto a informação nutricional, tá? Porque ele é produzido e comercializado no mesmo estabelecimento. Não é porque ele é artesanal e nem porque é sorvete, nem nada. É porque ele é comercializado e produzido no mesmo lugar. Então, é opcional tanto rotulagem nutricional frontal quanto informação nutricional. Mas, de novo, eu sugiro que faça por causa do consumidor, tá? E o fornecedor que entrega bolo diariamente no mercado para vender? Precisa fazer. No caso de empresas que possuem o programa para imprimir rótulo, esse será o único com todas as informações, inclusive as que possuem a lupa? Não entendi sua pergunta, não, Simone. Gente, dúvidas sobre essas questões de adequação, de prazo, o que já pode ir fazendo agora? Qual é a nova legislação? RDC 429 e N 75, ambas de 2020 da Anvisa. Boa noite. No caso de temperos que são embalagens até 70 gramas, caso haja alto teor de sódio, vou ter que colocar a lupa. Gente, aí vocês precisam ver a legislação e ver qual que é o caso de vocês, porque não dá para eu ficar cada caso olhando aqui para ver, né? E a live também não é sobre isso, é sobre prazo de adequação, o que já pode fazer, o que não pode fazer, e não vocês ficarem me perguntando especificamente do produto de vocês, né? Porque tem várias questões, Geisa, tipo, é produzido e comercializado no mesmo lugar? É produzido ou é fracionado e comercializado no mesmo lugar? Qual que é o tamanho dessa embalagem? Quanto de sódio que foi adicionado, entendeu? Precisa entender o contexto de tudo para dar a resposta. Por isso que você. Essa é a aula 2, inclusive, da imersão, tá? E aí. Em relação ao prazo para adequar, então é a mesma coisa, Mavi. É aquilo, tipo, depende. O cara que entrega o bolo todo dia para vender no mercado é um agricultor familiar? Vai ter um prazo. Não é um agricultor familiar? Vai ter outro prazo. Ele comercializa somente para o mercado? Não tem prazo. Então, tem que entender isso, sabe? Não tem resposta pronta, gente. É do caso a caso. Tem que saber as informações da legislação para olhar para cada caso e entender o que vai fazer. É isso. De nada, Adriana. Então, Eliane, mas foi o que eu pontuei bem no final da minha resposta. No caso da Adriana, não é porque é sorvete. Tem nada a ver com ser sorvete. É porque é produzido e comercializado no mesmo estabelecimento, tá? É por causa disso que é opcional e não porque é sorvete. Porque se for produzido e comercializado em outro lugar, já não vale nada do que eu falei. Eu falei para o caso específico que a Adriana apresentou e não porque é sorvete. Precisa entender isso, tá, gente? Será uma única etiqueta com todas as informações. Então tem que estar tudo na frente. Independente da lupa ou não. Se você só vai fazer uma etiqueta, você precisa colocar ela sempre na frente do produto, no que vai ser o painel principal. Porque, por exemplo, denominação de venda, peso líquido, tudo isso tem que estar no painel principal. Então, se você só vai ter um painel, é tudo painel principal, tá? E tem que estar tudo na frente. É isso, gente.
Então, por favor, vejam, principalmente nesse caso dos prazos de adequação, tá tudo na RDC 429. Deem uma olhada, são os 2 últimos artigos da legislação. Precisa entender isso para olhar para a empresa ou para as empresas para os quais vocês trabalham, para entender qual vai ser a situação específica de cada um. E, de novo, não adianta olhar ali, microempreendedor individual, produto artesanal e falar, ok, então o meu é. Não. Vocês viram que está baseado em artigos específicos de legislações específicas. Então, entrem lá nessas legislações, entendam sobre o que elas estão falando, e aí olha para o seu e entende se é um microempreendedor individual mesmo, se é um produto artesanal mesmo, de acordo com o que está escrito ali, tá? E aí cada um vai ter que entender os seus próprios prazos de adequação de acordo com a legislação. Eu dei aqui para vocês o overview, né? Tipo, a visão geral do que a legislação diz, mas eu não consigo falar, tipo, pontuar cada situação, porque daí cada situação é uma. E não existe assim, situação para sorvete, como foi o caso da Adriana. Depende, é um sorvete que é produzido e comercializado no mesmo lugar, é um sorvete que é só para serviço de alimentação, é um sorvete que é comercializado no mercado, é um novo sorvete que vai ser desenvolvido. Então, assim, não tem regra geral para produtos específicos. Existem as situações em que aquele produto se encontra no momento. Por isso que tem que ir no caso a caso, tá? Precisa entender o que a legislação diz, olhar para o produto e para as empresas que você trabalha e entender qual vai ser o caso de cada uma para começar a distribuir essas informações e montar o cronograma de mudança do rótulo. Porque todos os rótulos vão mudar. Assim, a chance de você olhar para o seu produto e falar o meu tá certo é nula, na real. A não ser que você, por acaso, já use fundo branco escrito em preto e os recuos certinhos e tal. E por acaso você já trabalha. Não tem como você já trabalhar com açúcar total e adicionado, porque isso nem é permitido hoje na tabela hoje. No máximo você vai ter os totais já, mas precisa olhar para os adicionados. Então, assim, todos os rótulos vão mudar, gente. Uns mais, outros menos, mas todos vão mudar. Então, todo mundo que trabalha com rotulagem, todo mundo que trabalha com alimento precisa estar ciente dessas informações. Certo? Adriana, bem-vinda ao time. A Adriana tá falando aqui que na faculdade ela não viu nada parecido. Ninguém viu rotulagem na faculdade, Adriana. Pouquíssimas pessoas e se viram ainda foi só tabela nutricional. E eu sempre falo isso, gente. Eu acho melhor não ver nada de rotulagem na faculdade do que ver só uma parte. Porque daí vai lá e aprende só tabela nutricional. Aí parece que rótulo é só tabela nutricional. Aí a pessoa sai da faculdade achando que ela tá arrasando na rotulagem e na verdade ela só sabe fazer tabela nutricional, que é tipo 10% de um rótulo. Então, assim, às vezes eu acho que aprender nada é melhor, porque pelo menos você nem acha que você sabe. Gostaria de parabenizar pela oportunidade que você está nos dando. Não perco por nada a imersão. Obrigada, Adriana. Gente, se inscrevam na imersão. É 100% online, 100% gratuita. Começa na semana que vem, do dia 18 ao dia 22 e dia 24. Então, assim, vai ser bem legal. Ela é bem esclarecedora mesmo. O pessoal gosta bastante da imersão. Tem aula de dúvida. E ao longo dessa semana, teremos live de aquecimento aqui todos os dias até sexta-feira. A live de amanhã é sobre quanto cobrar por um rótulo. Então, assim, você que já está pensando em oferecer os serviços agora para arrumar rótulo, para fazer a nova rotulagem, para fazer as análises, já vem para a live de amanhã que eu vou falar quanto cobrar por esse serviço, né? Vou mostrar onde se basear, onde estão essas informações, tudo certinho. Quarta-feira vai ter live de. Quarta-feira, live de rotulagem de produtos de origem animal com a Paula Heloise. Na quinta-feira, perguntas e respostas. E na sexta-feira, VR de sucesso com a Mari Porto. Então, assim, vai estar muito boa essa semana também, assim como foi semana passada. E assim como vai ser a semana que vem com a imersão, tá, gente? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. O link vai estar aqui na bio do Instagram. Mas é rotulagem.com.br/inscricão, basicamente. E é isso, gente. Cíntia falou. Aline, muito enriquecedora suas explicações, parabéns e muito obrigada. Muito obrigada, Cíntia. Fico muito feliz que você tenha gostado.
Nutri Felipe falou: não perca a live de amanhã por nada. Não percam, gente, não, porque depois vocês ficam tudo me perguntando isso por aí. Mas é isso, pessoal do Instagram, muito obrigada. Essa live fica salva lá no YouTube, tá bom? E pessoal do YouTube, muito obrigada. Essa live fica salva aqui. É isso, gente. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.